Qual a solução para a educação? Como impedir que nossos filhos sejam doutrinados? Se você se interessa por esse tema, fica comigo que depois da vinheta é isso que a gente vai discutir. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. Não se esqueça também de depois deixar o seu joinha e o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal e eu vou ficar muito feliz, certo? Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Hoje eu vim fazer resenha do excelente Quem Controla a Escola Governa o Mundo, do Guy Demar, se eu não me engano, se pronuncia assim. É um livro fininho, são menos de 200 páginas, mas é um livro excelente. Bom, a proposta do autor, o argumento dele, já está no título mesmo. Ele vai dizer que quem controla a escola governa o mundo. Obviamente, eu acho que aqui não tem nem o que discutir. As crianças de hoje são os futuros cidadãos. Se você consegue incutir uma mentalidade nas crianças, é assim que o mundo vai ficar daqui a 20, 30 anos. Assim, na minha opinião, não há o que discutir em relação a essa questão. O que o autor vai falar é que de umas décadas para cá, a gente pode até dizer muitas décadas para cá, o Estado ele tomou conta da educação. E o Estado ele tem uma mentalidade bastante secular, quase ateísta mesmo. E o Estado procura incutir essa mentalidade nas crianças. Ao invés da escola trabalhar para ajudar os pais a repassar os seus valores para as crianças, a escola, muitas vezes, ela faz exatamente o contrário. Você educa o seu filho em casa, você manda ele para a escola e ele aprende algo completamente contrário ao que você ensinou ele em casa. O autor vai dizer que todos os estados totalitários tiveram como prioridade tomar o controle das escolas, para que eles pudessem doutrinar a juventude. E a gente vê que isso não é diferente hoje em dia. Eu poderia fazer um vídeo aqui só dando exemplo disso, mas vocês são bem informados, vocês sabem do que eu estou falando. Aí você se pergunta, tá, mas o que fazer? E aí que o livro vai ficando interessante. O autor ele é a favor de escolas religiosas. Ele vai dizer que não existe essa coisa de neutralidade, de um conhecimento que seja neutro, puramente científico. Até a forma... Ele vai dizer o seguinte, existem sim os fatos, mas os fatos eles precisam ser interpretados. E esses fatos eles vão ser interpretados de acordo com a cosmovisão de quem está ali interpretando. Então, assim, não existe esse conhecimento puramente científico, esse conhecimento neutro que a escola ela diz que vai entregar ao aluno. Isso não existe. E ele vai dizer que, então, as crianças têm que ser educadas numa cosmovisão religiosa. No caso dele, ele é cristão, ele vai advogar que as crianças sejam ensinadas dentro de uma cosmovisão cristã. Só que ele não está querendo que as escolas públicas se tornem cristãs. Ele está dizendo para a gente tirar do Estado esse poder de educar os nossos filhos. Ele é a favor de que ou as crianças sejam educadas em casa ou elas sejam educadas em escolas religiosas, onde não apenas vai ter todas aquelas matérias comuns e uma aula de religião, mas onde o currículo todo vai ser ensinado partindo de uma perspectiva cristã, no caso. E ele vai afirmar que isso não é possível de fazer no Estado, porque o Estado sempre vai ser contra isso. Porque ele vai perder o poder. O objetivo dele é doutrinar, certo? Então, ele vai advogar que os pais devam assumir a responsabilidade pela educação dos filhos. Ao longo do livro, ele vai também fazer uma crítica
bastante contundente da ideia de secularismo, principalmente de darwinismo, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa parte do livro para a gente focar aqui no argumento principal, que é tirar o poder da educação das mãos do Estado e trazê-lo de volta a nós, os pais, a sociedade civil. Que, na minha opinião, é uma ideia realmente excelente. A gente fica muitas vezes dando murro em ponta de faca, exigindo que a escola seja sem partido, que não tenha doutrinação, mas como o autor diz, os fatos eles vão ser interpretados sempre de acordo com uma determinada cosmovisão. Então não tem essa coisa de vamos ensinar simplesmente o conteúdo. Eu admito que eu já cheguei a acreditar nisso, que uma educação neutra, assim, imparcial, fosse possível. Mas o autor realmente me convenceu de que isso não é possível. Sempre vai haver uma cosmovisão ali do professor que vai influenciar o modo como ele está dando a aula, como ele está passando ali o conteúdo. E isso não é necessariamente ruim. O importante é que aquela pessoa que está ali dando aula para o seu filho partilhe da sua cosmovisão. E no Estado isso não é possível, até porque com a pluralidade de cosmovisões que a gente tem, é impossível que o Estado garanta que isso seja entregue a todos os alunos. Por exemplo, se a gente pega só a questão do cristianismo, tem católico, tem protestante, dentro desse ramo protestante tem várias outras subdivisões, é impossível que uma escola pública ela consiga passar o conteúdo de uma maneira que vá ficar satisfatória para todo mundo nesse sentido. Então, o que a gente deveria fazer mesmo é reprivatizar a educação. Aí você pode estar pensando, mas nem todo mundo tem dinheiro para mandar o filho para uma escola particular. Tem toda a razão. E o que o autor vai dizer é que se a gente lutasse por essa ideia de uma educação privatizada, a gente também poderia exigir pagar menos imposto ao Estado para financiar a educação estatal, e esse dinheiro a gente usaria para financiar as escolas privadas que estão de acordo com o que a gente pensa, o que a gente acredita. O que eu achei uma ótima ideia dele. Certo? Como eu disse, o livro é bem curtinho, mas ele traz uns questionamentos assim excelentes. Ele vai falar também sobre o marxismo cultural, sobre essa ideia do Marcuse de tomar as instituições, mas como a gente já falou bastante disso em outros livros, eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas assim, é um livro excelente que eu muito recomendo. Ele me agradou mais ainda do que aquele Emburrecimento Programado, que também é muito bom, certo? Agora eu quero saber o que você acha. Comenta aqui abaixo. Não esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar o vídeo, certo? Porque é assim que o canal cresce. E é isso. Eu agradeço a sua atenção. A gente vai se ver no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Até a próxima.